Em meus vídeos, eu falo muito sobre os ensinamentos de Abdrushim, autor da obra Na Luz da Verdade, conhecida também como Mensagem do Graal. Mas afinal, quem é Abdrushim? Quem foi Abdrushim aqui na Terra? Qual foi a sua missão? Cristo, ao reconhecer, ao perceber que as suas palavras caíam em um solo árido, que os corações de seus contemporâneos não estavam abertos suficientemente para suas palavras, e ao perceber que suas palavras seriam distorcidas e utilizadas para outras finalidades, prometeu a vinda do Filho do Homem. Então Jesus começou a falar: quando vier o Filho do Homem. E Abdrushim é o prometido Filho do Homem. Foi a encarnação do Filho do Homem aqui na Terra, que trouxe a mensagem divina para a humanidade antes do desfecho do juízo final. Jesus disse que o Filho do Homem viria pouco antes do juízo final, com o objetivo de passar a última mensagem, de dar a última mensagem para que a humanidade acordasse. E daí caberia a cada um escolher se quisesse ouvir ou não, se quisesse atender ou não as palavras do Filho do Homem. Mas o que aconteceu? A palavra de Abdrushim acabou sendo reconhecida por poucas pessoas na sua época, da mesma forma como a palavra de Cristo há 2000 anos, mas a mensagem do Graal, ela continua fermentando. A obra Na Luz da Verdade continua aí. A primeira versão da obra foi em 1931. Abdrushim faleceu no dia 6 de dezembro de 1941 e deixou a versão em 3 volumes. A versão de 1931 tem apenas um volume, e a versão em 3 volumes, que atualmente é divulgada pelo mundo afora, ela então é a versão final. Quando Abdrushim percebeu que a maior parte dos 144 mil convocados, esses convocados em sua maior parte haviam falhado, Abdrushim reconfigurou na última hora a sua obra Na Luz da Verdade. E daí vem discussões de adeptos da mensagem de volume único de 1931, dizendo que foi Frau Maria, a esposa de Abdrushim, que fez as modificações com a ajuda de mais algumas pessoas da época, que a versão em 3 volumes é uma fraude, etc. e tal. Não, mas é mentira. A versão deixada por Abdrushim é a em 3 volumes. Por quê? Porque como os 144 mil convocados falharam em sua maior parte e aconteceram diversos eventos inesperados, o que aconteceu? Ele teve que reconfigurar a obra, para que a humanidade então dispusesse de ensinamentos melhor voltados e adaptados para as necessidades atuais. Muita coisa era para ter acontecido naquela época, 70, 80 anos atrás, mas por causa do falhar dos convocados e da humanidade ocorreram mudanças, transformações, e estamos aí agora, novamente, diante desta situação de escolha individual de cada um, onde as pessoas terão que optar pela condenação ou pela redenção dentro de si. Então a obra Na Luz da Verdade, ela traz ensinamentos únicos que explicam todo o processo de criação, desde Deus, o plano divino, o plano espírito primordial,
o plano espiritual dos criados, né? O plano enteal, a matéria fina, a matéria grosseira. Então, é uma obra que traz uma explicação única, diferente das outras correntes espiritualistas, sobre a origem e o desenvolvimento da criação. É um ensinamento único porque Abdrushim recebeu este ensinamento das alturas. Existe Deus, que é eterno, abaixo de Deus está o plano divino, no fim do plano divino está Emmanuel, o Espírito Santo. Assim que foi pronunciado o haja luz, surgiu a criação primordial. O primeiro que surgiu foi Parsival, e em Abdrushim esteve Parsival e Emmanuel. Emmanuel. E assim, a obra Na Luz da Verdade, ela é resultado deste processo de irradiação que veio lá da esfera divina e chegou por fim aqui à Terra, permitindo que Abdrushim, através das experiências vivenciadas, dos ensinamentos que obteve aqui no plano terreno, com as decepções, com o sofrimento em meio aos seres humanos, observando as fraquezas, os vícios, as falibilidades de seus semelhantes, Abdrushim teve então uma compreensão do dilema humano, do ser humano, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas problemáticas. E assim ele foi capaz de escrever a obra Na Luz da Verdade, oferecendo à humanidade um suporte ímpar, um ensinamento ímpar, que não pode ser encontrado na mesma intensidade e com o mesmo grau de segurança em outras correntes espiritualistas. Eu sei que muitos ouvintes podem contestar, afirmando o seguinte: mas isso que Abdrushim afirma em sua obra Na Luz da Verdade vem apenas da sua cabeça, é apenas um ser humano, foi apenas um ser humano que escreveu coisas das quais ele pensava. Não. Tratou-se de algo diferente. É a própria irradiação divina que chegou até aqui na Terra, através de Emmanuel, Parsival, isso tudo atuando em Abdrushim. E a obra Na Luz da Verdade, ela é resultante de todo esse processo, de toda essa preparação que foi feita para que se tornasse possível aqui a elaboração de uma obra que servisse de suporte para a humanidade, nesses tempos difíceis em que as pessoas estão diante do juízo final, do grande julgamento. Muitos esperam, por exemplo, a volta de Cristo, acreditando que Jesus, ao falar sobre o Filho do Homem, falava de si próprio. Não, Jesus prometeu a vinda do Filho do Homem, que foi Abdrushim, que ainda não foi reconhecido porque os 144 mil convocados na época, a maior parte deles lá na Alemanha, acabaram falhando e assim muita coisa se perdeu. Da mesma forma como no tempo de Cristo, muitas pessoas que deveriam ter realizado um trabalho importante para que a palavra de Cristo chegasse mais longe e para que Cristo dispusesse de uma estrutura melhor, muitas pessoas falharam. Como, por exemplo, os 3 reis magos. A função dos 3 reis magos não era apenas encontrar Cristo. Eles foram guiados espiritualmente para encontrar o Filho de Deus, e a função desses reis magos, desses 3 reis magos, era amparar Cristo com a sua riqueza, com a sua estrutura material, para que ele dispusesse de meios mais efetivos para conseguir levar a sua mensagem adiante. Mas o que aconteceu? Esses 3 reis magos simplesmente visitaram Cristo, levaram presentes, depois se retiraram, voltaram para os seus reinos e Cristo ficou ali,
sem o amparo necessário de que precisava para realizar a sua missão. Sem falar que o povo judeu, na época de Cristo, era um povo convocado, os judeus passaram por um longo processo de depuração por meio de sofrimentos, angústias, como, por exemplo, os 400 anos em que os judeus ficaram como escravos no Egito. Isso gerou uma grande transformação dentro dos judeus, uma purificação. O sofrimento da escravidão purificou os judeus, de modo que eles se voltaram para Deus, sinceramente pedindo ajuda, quando viram que mais nada poderia ajudá-los. E assim foi enviado Moisés, que libertou os judeus da escravidão, e os judeus foram então escolhidos como um povo convocado para, cerca de 1000 anos depois de Moisés, receber o Filho de Deus, que foi Jesus. Mas o que aconteceu nesses 1000 anos, 1000 e poucos anos entre Moisés e Jesus? Os judeus sofreram transformações interiores através das comodidades, depois dominados pelos romanos, né? No tempo de Cristo, os judeus eram dominados pelos romanos, mas através da conquista de algumas comodidades, de alguns confortos, de alguma segurança, se tornaram enrijecidos, preocupando-se mais com a questão material do que espiritual, e por isso não reconheceram Jesus como Filho de Deus e esperam até hoje ainda a vinda do Messias. Então, infelizmente, quando muitos povos chegam a uma condição material melhor, acabam se tornando insensíveis aos apelos espirituais. O conforto acaba gerando uma dormência, uma indolência, uma sonolência. Não deveria ser assim, mas acaba sendo. Então, os judeus foram um povo convocado na antiguidade. Inclusive, quando Moisés libertou os judeus da escravidão, ele foi orientado por Abdrushim na época. Na época de Moisés, Abdrushim esteve encarnado pela primeira vez aqui na Terra como um rei persa e auxiliou e orientou Moisés naquela época e acabou sendo assassinado depois a mando do faraó. Então esta é uma história que não se fala sobre, não está nos anais da história por enquanto, mas espiritualmente isso foi revelado. E depois, na época que Abdrushim veio a segunda vez, ele nasceu em 1875 no estado da Saxônia, na Alemanha, numa cidade chamada Bischofwerda. Naquela época, os alemães eram o povo convocado, da mesma forma como os judeus foram convocados na antiguidade. E os alemães, da mesma forma como os judeus, acabaram falhando também. Acabaram priorizando as questões materiais, questões políticas, questões econômicas, a busca pelo poder, a vaidade tomou conta, porque um dos problemas sérios em relação a povos convocados é que podem se tornar vaidosos. A vaidade espiritual gera um enceguecimento. As pessoas ficam cegas, as pessoas vaidosas espiritualmente se tornam cegas e daí perdem o foco, a visão, e acabam se desviando do alvo, da mesma forma como os judeus se desviaram no tempo de Cristo, seguindo os sacerdotes que temiam perder a influência sobre o povo. Com os alemães no século XX, ali na década de 1920, 1930, se deu a mesma coisa. Questões políticas falaram mais alto, o fanatismo político falou mais alto. E daí os alemães acabaram seguindo os líderes errados, da mesma forma como os judeus do tempo de Cristo também seguiram líderes
errados. Mas Abdrushim, então, foi o prometido Filho do Homem. Muitos ainda esperam a volta de Jesus, ou a vinda do Filho do Homem, mas não é mais possível esperar a vinda do Filho do Homem hoje, porque não existe um povo que atue como um polo atrator, um polo que atue como uma base, como uma sustentação. Quando se dá a encarnação de um Filho de Deus aqui na Terra, faz-se necessário o surgimento de um povo, de um grupo de pessoas. Um povo que passa por uma purificação, que se eleva moralmente, eticamente e espiritualmente, que forme, digamos assim, a base necessária para que se dê a encarnação da luz. O último povo que tinha essas qualidades, que teve essas qualidades, foram os alemães, ali na virada do século XIX para o século XX. Os alemães, desde séculos, foram sendo preparados. Basta observar a sua filosofia, a sua arte, a sua cultura, a música, a poesia, o teatro, o conhecimento científico, o saber espiritual. É fato que ali na virada do século XIX para o século XX, os alemães dispunham de qualidades ímpares como povo, qualidades artísticas, culturais, poéticas, espirituais. E tudo isso foi lançado no lixo, tudo isso foi jogado no lixo, em detrimento do fanatismo político, em detrimento da vaidade, da busca pelo poder, a ganância. E assim, da mesma forma como os judeus falharam há 2000 anos, os alemães também falharam há 70, 80 anos atrás, desperdiçando a grande possibilidade, a grande oportunidade que a humanidade teria para uma transformação com a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem passou despercebido, porque logo os alemães se envolveram na guerra. Isso gerou a destruição da maior parte do território alemão e assim muita coisa se perdeu. A obra Na Luz da Verdade sobreviveu, está aí para ser lida. Lá estão ensinamentos de uma importância gigantesca, dos quais os seres humanos precisam saber para se aprofundarem e se desenvolverem espiritualmente e se prepararem para a época atual, o momento atual, porque estamos aí diante de uma situação ímpar. A humanidade está sendo julgada, tudo está voltando de forma acelerada, de forma cada vez mais rápida. Está se dando o resgate kármico da humanidade. Por bem ou por mal, infelizmente, a maior parte das pessoas terá que sofrer terrivelmente, porque as pessoas, em sua maioria, efetuaram uma péssima semeadura, levando em conta apenas a vaidade, a ganância, a prepotência, a arrogância. E isso vai gerar efeitos terríveis para a maior parte da humanidade. Tudo isso poderia resultar em efeitos positivos se as pessoas tivessem se preparado para este evento, para este acontecimento. Infelizmente, a maior parte da humanidade está atuando e atuará como as virgens tolas, como Cristo disse. As virgens tolas saíram com pouco azeite na lâmpada. Logo o azeite acabou, as virgens tolas ficaram na escuridão, o noivo passou e elas não o conheceram. Assim será a situação da maior parte da humanidade, frente aos ensinamentos deixados e legados pelo Filho do Homem presentes na obra Na Luz da Verdade. Então a vinda de um Filho de Deus aqui para a Terra requer todo um processo de preparação. Todo um processo de preparação. Jesus, por exemplo, teve 12 discípulos, um deles
o traiu, mas coube a esses discípulos a tarefa de depois levar adiante a palavra de Deus. E Abdrushim também veio à Terra com um corpo de pessoas que deveria auxiliá-lo, os 144 mil convocados. Cristo teve os 12 discípulos, esses 144 mil convocados de Abdrushim seria 12 vezes 12 vezes 1000. Isso resultaria nos 144 mil convocados. A maioria deles acabou falhando por causa da vaidade ou porque se prendeu às questões materiais. A maior parte das pessoas acaba se prendendo às questões materiais e daí não consegue realizar e efetuar a sua missão de vida. Mas mesmo que não tenha ocorrido o que deveria ter acontecido há 70, 80 anos, a obra na luz da verdade está aí. Eu sei que alguns podem contestar, mas não tem nada demais nesta obra, mas é que ela precisa ser lida com o espírito, não com o intelecto. Se o ser humano buscar ler a obra na luz da verdade apenas com o raciocínio, ele não encontrará nada nela. Ela estará fechada a 7 selos. Para abrir os selos da obra na luz da verdade, faz-se necessário voltar-se para ela em espírito, com a intuição, com a sensibilidade interior. Esta é a única forma, a única maneira do ser humano acessar os ensinamentos presentes na obra na luz da verdade. Ensinamentos estes que são os mesmos que foram legados por Jesus há 2000 anos. Ensinamentos que foram atualizados por Abdrushim para a época atual, para os dias atuais, na linguagem atual. Jesus falava por meio de palavras, por meio de parábolas, desculpem. Jesus forneceu as suas explicações e os seus ensinamentos por meio de parábolas. E Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, explicou a criação, a obra da criação, conferiu e deu conselhos e ensinamentos aos seres humanos por meio de uma lógica mais adaptada aos dias atuais. Esta é a diferença. Mas Jesus, o Filho de Deus, e Abdrushim, o Filho do Homem, foram os 2 filhos de Deus que estiveram aqui na Terra. E hoje existe essa confusão, onde as pessoas pensam que Jesus também se autodenominou o Filho do Homem. Mas ele disse que o Filho do Homem viria, e não que ele próprio era o Filho do Homem. Eu sei que muitas pessoas vão querer argumentar aqui nos comentários, mas deveriam pensar um pouco sobre isso, porque no contexto atual não é mais possível a vinda de um ser divino. Porque não existe nenhum povo mais preparado, um povo que atue como um polo de atração para a encarnação de um ser divino. A encarnação de um ser divino não é algo tão simples assim. Faz-se necessário um processo de preparação que leva séculos, milênios. Faz-se necessário encontrar pessoas ideais, pessoas adaptadas a tudo isso. Como a mãe carnal, o pai carnal, da forma como se dá a geração, a gestação. A luz somente consegue se aproximar da humanidade se é realizado todo um trabalho de transição para que a luz possa descer. A encarnação de Jesus, a encarnação de Abdrushim, não foi como a encarnação de um ser humano como nós. Não é que simplesmente ocorre ali. A luz precisa de toda uma transição, de toda uma preparação para que ela possa chegar aqui. Faz-se necessário existir um povo convocado.
Aí o próprio Abdrushim depois reconheceu já que os alemães haviam falhado naquela época. Assim como os judeus falharam há 2000 anos. Então, muitas pessoas vão estranhar o que eu estou falando aqui, talvez vão se escandalizar, mas é fato que a obra Na Luz da Verdade traz um ensinamento superior. Superior. Se o ser humano ler a obra Na Luz da Verdade de coração aberto, encontrará nela algo diferente, que as inúmeras correntes espirituais ensinam por aí, o ocultismo, o esoterismo, as correntes espiritualistas, os dogmas religiosos cristãos. Ali na obra Na Luz da Verdade existe um verdadeiro tesouro que não foi inventado por Abdrushim. Como, por exemplo, as dissertações finais, os planos espírito primordiais. São 7 dissertações. Um ser humano não poderia ter inventado aquilo com a lógica que encontramos naquelas dissertações finais. Como em tantas outras dissertações que trazem ensinamentos de coisas que um ser humano simplesmente não alcança através da fantasia, da imaginação, da atividade intelectual e racional. Abdrushim recebeu algo mais elevado da mesma forma como Cristo recebeu algo mais elevado há 2000 anos. A palavra de Cristo foi completamente deturpada. O que sobrou dela é muito pouco. E a palavra de Abdrushim está na obra Na Luz da Verdade. Obra pouco conhecida até o presente momento, mas está aí. A humanidade é que não procura suficientemente. Talvez, diante de todo o caos que vai se aprofundar daqui por diante, catástrofes naturais, crises econômicas, políticas, conflitos entre os países, enfermidades, doença, a loucura coletiva que vai se apossar da humanidade, talvez em meio a todo esse caos, algumas pessoas ainda se abram para encontrar a obra Na Luz da Verdade. Torço para que isso aconteça. A função do meu canal desde o começo foi trabalhar nesse sentido. Iniciei este canal no começo de 2015, agora estamos no começo de 2022. Esse canal já tem 7 anos, este é o 8º ano que estou aqui, trabalhando singelamente na produção de vídeos, aqui vídeos bastante simples, sem incrementos, sem técnicas. Eu simplesmente aqui falando para quem quiser ouvir. Esta é a 8ª temporada deste singelo canal. Então, quem não conhece ainda a obra Na Luz da Verdade, dê uma olhada aí na descrição do vídeo, onde eu mostro onde é possível encontrar esta obra. Esta obra que traz os ensinamentos que o Filho do Homem deixou aqui na Terra. Então seria isso no vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!